BBC Lê. Geração digital. Porque, pela primeira vez, filhos têm QI inferior ao dos pais. Reportagem de Irene Hernandes Velasco para a BBC News Mundo, lida por Laís Alegrete. A Fábrica de Cretinos Digitais. Este é o título do último livro do neurocientista francês Michel Demurger, diretor de pesquisa do Instituto Nacional de Saúde da França. Ele apresenta com dados concretos e de forma conclusiva como os dispositivos digitais estão afetando seriamente e para o mal o desenvolvimento neural de crianças e jovens. Simplesmente não há desculpa para o que estamos fazendo com nossos filhos e como estamos colocando em risco seu futuro e desenvolvimento. Alerta o especialista em entrevista à BBC News Mundo, o serviço de notícias em espanhol da BBC. As evidências são palpáveis. Já há um tempo que testes de QI, o quociente de inteligência, têm apontado que as novas gerações são menos inteligentes que anteriores. Demurger acumula vasta publicação científica e já passou por centros de pesquisa renomados, como o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, e a Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. Seu livro se tornou um best-seller gigantesco na França. A seguir, trechos da entrevista com ele. As respostas são lidas por Thomas Papon. Os jovens de hoje são a primeira geração da história com um QI mais baixo do que a última? Sim, o QI é medido por um teste padrão. No entanto, não é um teste estático, sendo frequentemente revisado. Meus pais não fizeram o mesmo teste que eu, por exemplo, mas um grupo de pessoas pode ser submetido a uma versão antiga do teste. E ao fazer isso, os pesquisadores observaram em muitas partes do mundo que o QI aumentou de geração em geração. Isso foi chamado de efeito Flynn, em referência ao psicólogo americano que descreveu esse fenômeno. Mas recentemente essa tendência começou a se reverter em vários países. É verdade que o QI é fortemente afetado por fatores como o sistema de saúde, o sistema escolar, nutrição, etc. Mas se considerarmos os países onde os fatores socioeconômicos têm sido bastante estáveis por décadas, o efeito Flynn começa a diminuir. Nesses países, os chamados nativos digitais são os primeiros filhos a ter QI inferior ao dos pais. É uma tendência que foi bem documentada na Noruega, Dinamarca, Finlândia, Holanda, França e outros. E o que está causando essa diminuição no QI? Infelizmente, ainda não é possível determinar o papel específico de cada fator, incluindo, por exemplo, a poluição, especialmente a exposição precoce a pesticidas, ou a exposição a telas. O que sabemos com certeza é que mesmo que o tempo de tela de uma criança não seja o único culpado, isso tem um efeito significativo em seu QI. Vários estudos têm mostrado que quando o uso de televisão ou videogame aumenta, o QI e o desenvolvimento cognitivo diminuem. Os principais alicerces da nossa inteligência são afetados: linguagem, concentração, memória e cultura, definida como um corpo de conhecimento que nos ajuda a organizar e compreender o mundo. Em última análise, esses impactos levam a uma queda significativa no desempenho acadêmico. E por que o uso de dispositivos digitais causa tudo isso? As causas também são claramente identificadas: diminuição da qualidade e quantidade das interações intrafamiliares essenciais para o desenvolvimento da linguagem e do emocional, diminuição do tempo dedicado a outras atividades mais enriquecedoras, lição de casa, música, arte, leitura, etc. Perturbação do sono, que é quantitativamente reduzido e qualitativamente degradado. Superestimulação da atenção, levando a distúrbios de concentração, aprendizagem e impulsividade. Subestimulação intelectual, que impede o cérebro de desenvolver todo o seu potencial. E o sedentarismo excessivo, que além do desenvolvimento corporal, influencia a maturação cerebral. Que dano exatamente as telas causam ao sistema neurológico? O cérebro não é um órgão estável. Suas características finais dependem da nossa experiência. O mundo em que vivemos, os desafios que enfrentamos,
modificam tanto a estrutura quanto o seu funcionamento. E algumas regiões do cérebro se especializam. Algumas redes são criadas e fortalecidas, outras se perdem. Algumas se tornam mais densas e outras mais finas. Observou-se que o tempo gasto em frente a uma tela para fins recreativos atrasa a maturação anatômica e funcional do cérebro em várias redes cognitivas relacionadas à linguagem e à atenção. Deve-se ressaltar que nem todas as atividades alimentam a construção do cérebro com a mesma eficiência. O que isso quer dizer? Atividades relacionadas à escola, trabalho intelectual, leitura, música, artes, esportes, todas têm um poder de estruturação e nutrição muito maior para o cérebro do que as telas. Mas nada dura para sempre. O potencial para a plasticidade cerebral é extremo durante a infância e a adolescência. Depois ele começa a desaparecer. Ele não vai embora, mas se torna muito menos eficiente. O cérebro pode ser comparado a uma massa de modelar. No início é úmida e fácil de esculpir, mas com o tempo fica mais seca e muito mais difícil de modelar. O problema com as telas é que elas alteram o desenvolvimento do cérebro de nossos filhos e o empobrecem. Todas as telas são igualmente prejudiciais? Ninguém diz que a revolução digital é ruim e deve ser interrompida. Eu próprio passo boa parte do meu dia de trabalho com ferramentas digitais. E quando minha filha entrou na escola primária, comecei a ensinar a ela a usar alguns softwares de escritório e a pesquisar informações na internet. Os alunos devem aprender habilidades e ferramentas básicas de informática? Claro! Da mesma forma, pode a tecnologia digital ser uma ferramenta relevante no arsenal pedagógico dos professores? Claro, se faz parte de um projeto educacional estruturado e se o uso de um determinado software promove efetivamente a transmissão do conhecimento. Porém, quando uma tela é colocada nas mãos de uma criança ou adolescente, quase sempre prevalecem os usos recreativos mais empobrecedores. Isso inclui, em ordem de importância, televisão, que continua sendo a tela número 1 de todas as idades, filmes, séries, clipes, etc. Depois, os videogames, principalmente de ação e violentos. E, finalmente, na adolescência, um frenesi de autoexposição inútil nas redes sociais. Quanto tempo as crianças e os jovens costumam passar em frente às telas? Em média, quase 3 horas por dia para crianças de 2 anos, cerca de 5 horas para crianças de 8 anos e mais de 7 horas para adolescentes. Isso significa que antes de completar 18 anos, nossos filhos terão passado o equivalente a 30 anos letivos em frente às telas, ou, se preferir, 16 anos trabalhando em tempo integral. É simplesmente insano e irresponsável. Quanto tempo as crianças devem passar em frente às telas? Envolver as crianças é importante. Elas precisam ser informadas de que as telas danificam o cérebro, prejudicam o sono, interferem na aquisição da linguagem, enfraquecem o desempenho acadêmico, prejudicam a concentração, aumentam o risco de obesidade, etc. Alguns estudos mostram que é mais fácil para crianças e adolescentes seguirem as regras sobre telas quando sua razão de ser é explicada e discutida com eles. A partir daí, a ideia geral é simples: em qualquer idade, o mínimo é o melhor. Além dessa regra geral, diretrizes mais específicas podem ser fornecidas com base na idade da criança. Antes dos 6 anos, o ideal é não ter telas. Quanto mais cedo forem expostos, maiores serão os impactos negativos e o risco de consumo excessivo subsequente. A partir dos 6 anos, se os conteúdos forem adaptados e o sono preservado, o tempo em frente à tela pode chegar até meia hora ou até 1 hora por dia, sem uma influência negativa apreciável. Outras regras relevantes: sem telas pela manhã antes de ir para a escola, nada à noite antes de ir para a cama ou quando estiver com outras pessoas. E, acima de tudo, sem telas no quarto. Mas é difícil dizer aos nossos filhos que as telas são um problema quando nós, como pais, estamos constantemente conectados aos nossos smartphones ou consoles de jogos. Por que muitos pais desconhecem os perigos das telas? Porque a informação dada aos pais é parcial e tendenciosa. A grande mídia está repleta de afirmações infundadas, propaganda enganosa e informações imprecisas.
A discrepância entre o conteúdo da mídia e a realidade científica costuma ser perturbadora, se não enfurecedora. Não quero dizer que a mídia seja desonesta. Separar o joio do trigo não é fácil, mesmo para jornalistas honestos e conscienciosos. Mas não é surpreendente. A indústria digital gera bilhões de dólares em lucros a cada ano. E, obviamente, crianças e adolescentes são um recurso muito lucrativo. E para empresas que valem bilhões de dólares, é fácil encontrar cientistas complacentes e lobistas dedicados. Recentemente, uma psicóloga, supostamente especialista em videogames, explicou em vários meios de comunicação que esses jogos têm efeitos positivos, que não devem ser demonizados, que não jogá-los pode ser até uma desvantagem para o futuro de uma criança, que os jogos mais violentos podem ter ações terapêuticas e ser capaz de aplacar a raiva dos jogadores, etc. O problema é que nenhum dos jornalistas que entrevistaram essa especialista mencionou que ela trabalhava para a indústria de videogames. E este é apenas um exemplo entre muitos descritos em meu livro. Isso não é algo novo, já aconteceu no passado com tabaco, aquecimento global, pesticidas, açúcar, etc. Mas acho que há espaço para esperança. Com o tempo, a realidade se torna cada vez mais difícil de negar. Há estudos que afirmam, por exemplo, que os videogames ajudam a obter melhores resultados acadêmicos. Isso é um absurdo. Essa ideia é uma verdadeira obra-prima de propaganda. Baseia-se principalmente em alguns estudos isolados, com dados imprecisos, que são publicados em periódicos secundários, pois muitas vezes se contradizem. Em uma interessante pesquisa experimental, consoles de jogos foram dados a crianças que iam bem na escola. Depois de 4 meses, elas passaram mais tempo jogando e menos fazendo o dever de casa. Suas notas caíram cerca de 5%, o que é muito em apenas 4 meses. Em outro estudo, as crianças tiveram que aprender uma lista de palavras. 1 hora depois, algumas puderam jogar um jogo de corrida de carros. 2 horas depois, foram para a cama. Na manhã seguinte, as crianças que não jogaram lembravam cerca de 80% da aula em comparação com 50% das que jogaram. Os autores descobriram que brincar de videogame interferia no sono e na memorização. Como o senhor acha que os membros dessa geração digital serão quando se tornarem adultos? Costumo ouvir que os nativos digitais sabem de maneira diferente. A ideia é que, embora apresentem déficits linguísticos, de atenção e de conhecimento, são muito bons em outras coisas. A questão está na definição dessas outras coisas. Vários estudos indicam que, ao contrário das crenças comuns, eles não são muito bons com computadores. Um relatório da União Europeia explica que a baixa competência digital impede a adoção de tecnologias educacionais nas escolas. Outros estudos também indicam que eles não são muito eficientes no processamento e entendimento da vasta quantidade de informações disponíveis na internet. Então, o que resta? Eles são obviamente bons para usar aplicativos digitais básicos, comprar produtos online, baixar músicas e filmes, etc. Para mim, essas crianças se assemelham às descritas por Aldous Huxley em seu famoso romance distópico Admirável Mundo Novo, atordoadas por entretenimento bobo, privadas de linguagem, incapazes de refletir sobre o mundo, mas felizes com sua sina. Alguns países estão começando a legislar contra o uso de telas? Sim, especialmente na Ásia. Taiwan, por exemplo, considera o uso excessivo de telas uma forma de abuso infantil e aprovou uma lei que estabelece multas pesadas para pais que expõem crianças menores de 24 meses a qualquer aplicativo digital e que não limita o tempo de tela de meninos e meninas entre 2 e 18 anos. Na China, as autoridades tomaram medidas drásticas para regulamentar o consumo de videogames por menores. Crianças e adolescentes não podem mais brincar à noite, entre 10 da noite e 8 horas da manhã, ou ultrapassar 90 minutos de exposição diária durante a semana, 180 minutos nos finais de semana e férias escolares. O senhor acredita que é bom que existam leis que protegem as crianças das telas? Não gosto de proibições e não quero que ninguém me diga como criar minha filha.
No entanto, é claro que as escolhas educacionais só podem ser exercidas livremente quando as informações fornecidas aos pais são honestas e abrangentes. Acho que uma campanha de informação justa sobre o impacto das telas no desenvolvimento, com diretrizes claras, seria um bom começo. Nada de telas para crianças de até 6 anos de idade e não mais do que 30 a 60 minutos por dia. Se essa orgia digital, como a senhora define, não para, o que podemos esperar? Um aumento das desigualdades sociais e uma divisão progressiva da nossa sociedade entre uma minoria de crianças preservadas desta orgia digital, os chamados alfas do livro de Aldous Huxley, que possuirão, através da cultura e da linguagem, todas as ferramentas necessárias para pensar e refletir sobre o mundo, e uma minoria de crianças com ferramentas cognitivas e culturais limitadas, os chamados gamas, no mesmo livro, incapazes de compreender o mundo e agir como cidadãos cultos. Os alfas frequentarão escolas particulares caras com professores humanos reais. Já os gamas irão para escolas públicas virtuais com suporte humano limitado, onde serão alimentados com uma pseudolinguagem semelhante à novilíngua de George Orwell, do livro 1984, e aprenderão as habilidades básicas de técnicos de médio ou baixo nível. Projeções econômicas dizem que esse tipo de emprego será superrepresentado na força de trabalho do futuro. Um mundo triste, em que, como disse o sociólogo Neil Postman, eles vão se divertir até a morte. Um mundo no qual, através do acesso constante e debilitante ao entretenimento, eles aprenderão a amar sua servidão. Desculpe por não ser mais otimista. Talvez, e espero que sim, eu esteja errado. Mas simplesmente não há desculpa para o que estamos fazendo com nossos filhos e como estamos colocando em risco seu futuro e seu desenvolvimento. Você ouviu a reportagem Geração Digital. Por que, pela primeira vez, filhos têm QI inferior ao dos pais, publicada pela BBC News Brasil em 30 de outubro de 2020.